Há coisas que nós mulheres carregamos no silêncio por décadas, feridas que só o tempo e a coragem nos permitem finalmente revelar. O que vou contar hoje é uma dessas histórias que muitas de nós guardamos nas sombras. Olá, meus queridos. Sou Dona Clarice, tenho 83 anos e hoje quero compartilhar com vocês uma parte da minha vida que nunca contei em público. Antes de começar, gostaria de pedir para vocês curtirem este vídeo, se inscreverem no canal e me contarem nos comentários de onde estão assistindo. É uma alegria imensa saber que posso alcançar tantos corações com minhas palavras, mesmo com toda essa idade. Nasci em 1942, numa cidadezinha do interior de Minas Gerais. Éramos uma família simples, mas nunca nos faltou o essencial. Minha mãe, Dona Teresa, era uma mulher forte, dessas que acordavam antes do sol para cuidar da casa e dos filhos. Meu pai era um homem trabalhador, mas rígido demais. Naquela época, as meninas não tinham muitas escolhas na vida. Ou casavam, ou iam para o convento, como dizia minha avó. Conheci Augusto quando eu tinha 19 anos. Ele chegou na nossa cidade para assumir o cargo de gerente do único banco que existia por lá. Todo mundo falava dele. Um homem da capital, estudado, bem vestido e com um futuro promissor. Quando ele começou a me cortejar, meu pai ficou entusiasmado. "É um bom partido", dizia ele. Minha mãe, no entanto, parecia desconfiada. "Tem algo nos olhos dele que não me agrada", ela confidenciou uma vez, mas eu estava encantada demais para ouvir. Nos casamos em 1962, numa cerimônia simples, mas bonita. No início, tudo parecia um sonho. Augusto era atencioso, me trazia presentes, me apresentava como minha linda esposa para todos na cidade. Me sentia nas nuvens, sabe? Uma menina do interior que agora era esposa do gerente do banco. Usava vestidos bonitos, ia aos eventos importantes. As outras moças me olhavam com inveja. Os primeiros 6 meses foram como um conto de fadas. Mas então, as primeiras nuvens começaram a aparecer no nosso céu. Lembro como se fosse hoje. Estava arrumando a mesa para o jantar quando deixei cair um copo, que se quebrou no chão da cozinha. Não era nada demais, apenas um copo. Mas a reação de Augusto... Meu Deus! Seus olhos mudaram. Ficaram frios, duros como pedras. Ele não gritou, não. Era pior. Falou baixinho entre os dentes. "Você não consegue fazer nada direito, não é mesmo, Clarice?" Aquela noite, ele não jantou. Saiu e voltou tarde. Foi a primeira vez que senti medo do meu marido. Depois disso, as coisas foram mudando aos poucos. Era como se um véu fosse sendo levantado, revelando um homem diferente daquele com quem eu tinha me casado. Augusto começou a controlar tudo: o dinheiro, as amizades, as roupas que eu usava. "Esta saia está muito curta. Por que você precisa visitar sua amiga Lourdes? O que vocês tanto conversam? Este batom está chamando a atenção demais." Em 1965, engravidei do nosso único filho, Maurício. Pensei que a chegada de um bebê pudesse amansar o coração de Augusto, trazer de volta aquele homem por quem me apaixonei. Por um tempo funcionou. Durante a gravidez, ele voltou a ser atencioso, preocupado. Comprou um berço, roupinhas, até pintou o quarto do bebê. "Vai ser um menino", ele dizia, confiante. "Um homem para dar continuidade ao meu nome." Quando Maurício nasceu, Augusto pareceu satisfeito. Mas logo a rotina do bebê, o choro durante a noite, a atenção que eu precisava dar ao nosso filho, tudo isso começou a irritá-lo. "Esse menino só sabe chorar. Não pode fazer ele calar a boca?" As noites eram as piores. Maurício acordava várias vezes, como qualquer bebê, e Augusto não suportava ter seu sono interrompido. Foi nessa época que começaram os acidentes. Eu estava cansada, com o sono irregular por causa do bebê, então tropeçava com frequência, esbarrava nas portas, caía da escada, sempre acidentes que deixavam marcas onde as roupas podiam esconder. Augusto era cuidadoso. Sempre pedia desculpas depois, chorava às vezes, prometia que nunca mais aconteceria. E eu acreditava, ou fingia acreditar. O que mais poderia fazer? Era uma jovem mãe,
sem formação, dependente do marido para tudo. Em 1968, minha mãe adoeceu. Meu pai havia falecido 2 anos antes, e ela estava sozinha na casa onde cresci. Pneumonia, disseram os médicos. Precisava de cuidados constantes. Não podia deixá-la sozinha. Então pedi a Augusto que a trouxesse para morar conosco. Ele resistiu no início. Sua mãe nunca gostou de mim, reclamava. Era verdade. Mamãe sempre viu através da máscara de Augusto, desde o princípio. Acabei insistindo tanto que ele cedeu, mais para evitar que os vizinhos comentassem do que por bondade. O que vão pensar se eu não acolher minha sogra doente? Que tipo de homem seria? Disse ele, sempre preocupado com as aparências. Mamãe chegou em nossa casa em um dia chuvoso de junho. Estava magra, abatida, mas seus olhos ainda tinham aquela vivacidade, aquela percepção aguçada que sempre a caracterizou. Logo no primeiro jantar, ela observou como eu me encolhia quando Augusto levantava a voz. Como eu verificava sua expressão antes de falar qualquer coisa. Como Maurício, já com 3 anos, ficava quieto e tenso na presença do pai. Depois que Augusto saiu para seu jogo de cartas com os amigos, mamãe segurou minhas mãos sobre a mesa e disse: "Minha filha, o que está acontecendo nesta casa?" Desabei. 6 anos de lágrimas reprimidas, de dores escondidas, de humilhações silenciadas. Contei tudo, entre soluços. Os gritos, os empurrões, os tapas que vinham quando ele bebia demais, o controle sobre cada centavo, cada minuto do meu dia. Mamãe ouviu tudo em silêncio, seus olhos enchendo de lágrimas. Quando terminei, ela disse apenas: "Vamos embora daqui. Você, eu e o menino." Mas para onde iríamos? Com que dinheiro? O que seria de Maurício, crescendo sem um pai? E o escândalo na cidade pequena, os comentários, os olhares de pena? Não, não podia. Estava presa naquela gaiola dourada que Augusto construiu ao nosso redor. Quando ele voltou naquela noite, percebeu que algo estava diferente. Viu meus olhos inchados, viu a expressão determinada de mamãe. A partir daquele momento, a presença dela se tornou um escudo para mim, mas também um novo alvo para a crueldade de Augusto. Os remédios dela começaram a sumir. O médico que devia visitá-la semanalmente era desmarcado por emergências no banco. A comida especial que ela precisava comer por causa da doença era cara demais. "Sua mãe está sugando nossos recursos", dizia ele. "Quanto tempo mais ela vai durar assim? Estamos jogando dinheiro fora." Cada palavra dessas era como uma facada no meu coração. Mas mamãe... minha mãe era feita de um material mais resistente que eu. Mesmo fraca, mesmo doente, ela o enfrentava com o olhar. Não abaixava a cabeça como eu. Isso o enfurecia ainda mais. Uma noite, ouvi gritos vindos do quarto dela. Corri, desesperada, e encontrei Augusto segurando o travesseiro dela, gritando que ela era uma intrometida, que estava envenenando minha cabeça contra ele. Mamãe, fraca como estava, ainda tentava se defender, arranhando os braços dele com suas unhas finas. "Solte ela!" gritei, puxando Augusto pelo braço. Ele se virou para mim com uma expressão que nunca vou esquecer. Não era raiva, era algo mais profundo, mais assustador. Era desprezo puro, como se eu fosse menos que um inseto para ele. O golpe veio rápido, preciso. Senti o gosto de sangue na boca enquanto caía no chão. Ouvi o grito de mamãe, fraco, mas desesperado. Depois, um baque. Quando consegui me levantar, vi que ela tinha caído da cama, tentando me socorrer. Os dias seguintes foram um pesadelo. Mamãe piorou rapidamente depois daquela noite. A pneumonia se agravou, e ela mal conseguia respirar. Implorei a Augusto que chamasse o médico, que a levasse ao hospital na cidade vizinha, maior e mais bem equipada. Ele se recusou. "Ela já está com um pé na cova", disse friamente. "Vamos esperar mais um pouco, e nosso problema se resolve sozinho." Nunca odiei tanto alguém como naquele momento, mas o medo ainda era maior que o ódio. O medo por mim, por Maurício, pelo que poderia acontecer se eu desafiasse Augusto abertamente. Mamãe faleceu numa madrugada de agosto, sozinha no quarto, enquanto eu preparava um chá para ela na cozinha.
Quando voltei com a xícara na mão, ela já havia partido. Silenciosamente, como viveu seus últimos dias naquela casa. Augusto providenciou um funeral discreto, rápido. Não precisamos de despesas extras, justificou. Mas todos na pequena igreja notaram a ausência de médicos, a pressa do enterro, a falta de um atestado de óbito claro. Os olhares de desconfiança começaram a se voltar para nossa casa. Foi no cemitério, diante do túmulo simples de minha mãe, que fiz uma promessa silenciosa. Vou sobreviver a isso, mamãe. Por você, por Maurício, por mim. E um dia, ele vai pagar por tudo. Naquele momento, algo dentro de mim mudou. A jovem ingênua e sonhadora morreu junto com minha mãe naquela casa de horrores. Em seu lugar, nasceu uma mulher determinada a sobreviver, a proteger seu filho e, um dia, a fazer justiça. Mas como vocês podem imaginar, meus queridos, essa história ainda está longe de terminar. O caminho que trilhei a partir dali foi longo e cheio de espinhos. Mas prometo continuar a contá-lo para vocês, se quiserem ouvir. Agora, gostaria muito de saber quem está me assistindo. De onde vocês são? Já passaram ou conhecem alguém que passou por algo semelhante? Deixem nos comentários e não se esqueçam de curtir e se inscrever para não perderem a continuação desta história. É compartilhando nossas dores que encontramos força para seguir em frente. Depois do falecimento da minha mãe, em 1968, nossa casa ficou ainda mais sombria. Era como se a última luz que ainda brilhava ali tivesse se apagado. Maurício, meu pequeno, sentia muito a falta da avó. Às vezes, o encontrava no quarto que foi dela, sentado no chão, abraçado ao xale que mamãe sempre usava nos dias frios. Vovó vai voltar? Ele me perguntava com aqueles olhinhos tristes. Como explicar a morte para uma criança de apenas 3 anos? Augusto parecia aliviado com a partida dela. Voltou a sorrir mais, a ser aquele homem charmoso em público que todos admiravam. Que pena sobre sua mãe, Clarice. Mas fizemos tudo o que podíamos, dizia ele para as visitas, com uma expressão ensaiada de tristeza. E todos acreditavam. Afinal, quem duvidaria do respeitável gerente do banco? Mas os sussurros na cidade começaram. Perguntas sobre a rapidez do funeral, sobre a falta de médicos nos últimos dias de mamãe. A enfermeira que vinha aplicar as injeções comentou com a farmacêutica que achou estranho como tudo aconteceu. A farmacêutica contou para a mulher do padeiro. Assim os rumores se espalharam, como acontece nas cidades pequenas. Augusto percebeu, e isso o deixou furioso. Uma noite, ele voltou para casa com o jornal da cidade vizinha. Jogou-o na mesa da cozinha, onde eu preparava o jantar. Leia isso, ordenou. Era uma pequena nota sobre um incêndio numa casa de repouso onde 5 idosos haviam morrido. Acidentes acontecem, disse ele, olhando fixamente para mim. E ninguém questiona muito quando velhos doentes morrem. É o curso natural da vida. Aquela ameaça velada me gelou até os ossos. Não era apenas sobre o que aconteceu com mamãe. Era um aviso sobre o que poderia acontecer comigo, com Maurício. Entendi naquele momento que precisava ser mais esperta, mais cautelosa. Não podia enfrentá-lo diretamente. Não ainda. Então comecei a representar. Tornei-me a esposa perfeita que ele queria. Sempre sorridente, sempre obediente. Sim, querido. Como você preferir, querido. Você está certo, querido. As palavras saíam da minha boca como se fossem de outra pessoa. Uma boneca falante que ele podia controlar. Por fora, era submissa. Por dentro, algo crescia. Uma determinação silenciosa, um plano sem forma definida ainda, mas que começava a ganhar vida. 1969 chegou, e com ele a oportunidade de matricular Maurício na escola. Augusto inicialmente foi contra. Para quê? Você pode ensiná-lo em casa até ele ter idade para o colégio interno. Mas insisti, usando seu próprio orgulho como arma. O filho do gerente do banco precisa mostrar que é inteligente desde cedo. Todos esperam isso, não é mesmo? Funcionou. Maurício começou a frequentar a pequena escola da cidade 3 manhãs por semana. Aquelas manhãs se tornaram preciosas para mim. 3 horas de liberdade para pensar, para planejar.
Comecei a guardar pequenas quantias de dinheiro. Um troco aqui, algumas moedas ali, escondidas dentro de um velho livro de receitas que pertenceu à minha mãe. Não era muito, mas era um começo. Também comecei a fazer amizade com Dona Zulmira, uma senhora viúva que vendia ervas medicinais na feira. Todos na cidade a consideravam meio esquisita, com seus conhecimentos sobre plantas e suas histórias antigas. Augusto a desprezava, chamando-a de velha bruxa. Mas eu a procurava discretamente quando ia à feira, sempre com alguma desculpa. Preciso de camomila para ajudar o Maurício a dormir. Tem algo para dores de cabeça? Dona Zulmira era mais sábia do que todos pensavam. Certa vez, enquanto me entregava um saquinho com ervas, segurou meu pulso onde uma marca roxa aparecia sob a manga que escorreguei sem querer. Olhou-me nos olhos e disse baixinho: "Nem todas as ervas são para curar, minha filha. Algumas são para proteger." Aquelas palavras plantaram uma semente em minha mente. Comecei a aprender com ela discretamente. Quais plantas podiam fazer alguém dormir profundamente? Quais causavam mal-estar, tontura? Quais deixavam a mente confusa, desorientada? Guardava esse conhecimento como um tesouro, sem nunca revelar minhas intenções. Em 1970, uma oportunidade surgiu. O banco onde Augusto trabalhava estava expandindo, abrindo uma filial na capital. Ele foi convidado para assumir um cargo maior lá. Ficou exultante. "Finalmente vamos sair deste fim de mundo", disse ele. "Na capital, terei o reconhecimento que mereço." A mudança para a capital foi como respirar ar fresco depois de anos sufocando. A casa nova era maior, em um bairro elegante. Maurício foi matriculado em uma escola particular, onde rapidamente se destacou. E eu ganhei anonimato. Na cidade pequena, todos conheciam Clarice, a esposa do gerente do banco. Na capital, eu era apenas mais uma mulher entre milhares. Aproveitei essa liberdade relativa para expandir meu pequeno plano. Com Maurício na escola em período integral, consegui um trabalho discreto como assistente na biblioteca municipal. Augusto permitiu, surpreendentemente. "Bom para nossas conexões sociais", justificou ele. "A esposa culta do executivo do banco." Mais uma vez, seu orgulho trabalhou a meu favor. Na biblioteca, tive acesso a livros que nunca imaginei ler. Histórias de mulheres fortes, de sobreviventes. Também li sobre leis, sobre direitos que nem sabia que tinha. E, mais importante, conheci pessoas diferentes, fiz contatos discretos. Uma dessas pessoas foi Doutora Helena, uma advogada que frequentava a biblioteca pesquisando para seus casos. Era uma mulher impressionante, independente, respeitada em um campo dominado por homens. Comecei a separar livros que achava que poderiam interessá-la, a fazer pequenos favores. Aos poucos, construímos uma relação de confiança. Em casa, continuava a interpretar meu papel. Augusto, agora mais ocupado com o novo cargo, parecia menos interessado em controlar cada minuto do meu dia. Os acidentes diminuíram, mas não cessaram completamente. Agora, aconteciam principalmente quando ele bebia demais em seus jantares de negócios, voltando para casa com aquele olhar que eu conhecia tão bem. Em uma dessas noites, no final de 1971, ele voltou particularmente alterado. Havia sido passado para trás em uma promoção que considerava certa. Seu ego estava ferido e, como sempre, eu seria o alvo para descontar sua frustração. "Você e esse moleque são meu fardo", gritou ele, quebrando um vaso contra a parede. "Poderia estar em São Paulo agora ou até no exterior se não tivesse que carregar vocês." Maurício, agora com 6 anos, ouviu tudo do seu quarto. Desceu as escadas em seu pijaminha, assustado com os gritos. Quando Augusto viu o menino, algo nele pareceu explodir. Avançou para o pequeno com a mão erguida. "Volte para o quarto, moleque. Isso não é assunto seu." Naquele momento, algo dentro de mim rompeu. Não sei de onde veio a força, mas me coloquei entre meu filho e meu marido. "Nele não", disse, com uma voz que não parecia a minha. "Em mim você bate, se quiser. Nele não." Augusto pareceu surpreso com minha reação.
Por um instante, vi medo em seus olhos. Medo de quê? De mim? Do que os vizinhos pensariam se ouvissem os gritos? Não sei. Mas ele recuou, mandou Maurício de volta para o quarto e saiu, batendo a porta. Voltou apenas na manhã seguinte, fingindo que nada havia acontecido. Mas algo havia mudado dentro de mim. Aquela força que senti, aquela determinação de proteger meu filho a qualquer custo, me deu clareza. Precisava tirar Maurício daquela situação antes que ele se tornasse a próxima vítima de Augusto. Ou pior, que aprendesse a ser como o pai. Intensifiquei meus planos. Comecei a guardar mais dinheiro, agora do meu pequeno salário na biblioteca. Escondido em diferentes lugares da casa, em livros, dentro de um urso de pelúcia antigo, até mesmo enterrado em um vaso de planta. Conversei mais com doutora Helena, fazendo perguntas hipotéticas sobre situações de divórcio, guarda de filhos, pensões. Em meados de 1972, uma oportunidade inesperada surgiu. Augusto foi convidado para uma viagem de negócios ao exterior, 3 semanas nos Estados Unidos, para um curso de especialização bancária. Era uma honra, um reconhecimento que deixou seu ego inflado. Quando voltar, serei promovido com certeza, gabava-se ele. E então, minha querida, nossa vida vai mudar completamente. Mal sabia ele como suas palavras eram proféticas. Nossa vida realmente mudaria, mas não do jeito que ele imaginava. Durante as semanas de preparação para a viagem, fui a esposa perfeita. Arrumei suas malas com cuidado, verifiquei seus documentos, preparei seus ternos favoritos. O que faria sem você, minha Clarice? Dizia ele, momentaneamente satisfeito com minha dedicação. Na noite antes de sua partida, preparei um jantar especial. Seu prato favorito, vinho da melhor qualidade. Para celebrar seu sucesso, expliquei. Ele bebeu generosamente, lisonjeado com a atenção. Enquanto o via sorver o último gole, pensei na ironia. O homem que tanto me controlou, que decidiu sobre cada aspecto da minha vida por mais de 10 anos, agora não percebia que eu finalmente tomava as rédeas da situação. No dia seguinte, levamos Augusto ao aeroporto. Maurício acenou timidamente, enquanto eu sorria e desejava boa viagem. Observei o avião decolar, sentindo um misto de emoções que nem consigo descrever. Medo, esperança, ansiedade, determinação. Ao voltar para casa, comecei a executar o plano que havia elaborado meticulosamente durante anos. Primeiro, uma visita à doutora Helena, não mais na biblioteca, mas em seu escritório. Levei comigo uma pasta com documentos, fotografias, anotações detalhadas, evidências que havia coletado pacientemente, escondidas no forro de um colchão velho. Preciso de sua ajuda, disse a ela, finalmente abandonando a máscara de esposa perfeita. E estou disposta a fazer o que for necessário para proteger meu filho. O que aconteceu depois? Bem, meus queridos, é uma história que precisa ser contada com calma. Uma história sobre justiça, sobre recomeços, sobre a força que descobrimos dentro de nós quando mais precisamos. Quando Augusto embarcou naquele avião em 1972, eu tinha exatos 30 anos. Ainda jovem, mas com a alma envelhecida pelos anos de sofrimento. Ao voltar do aeroporto com Maurício, senti pela primeira vez em muito tempo o gosto da liberdade, mesmo que temporária. 3 semanas, 21 dias para colocar em prática um plano que vinha construindo silenciosamente por anos. Na manhã seguinte à partida de Augusto, acordei antes do sol nascer. Fiquei alguns minutos apenas observando Maurício dormir tranquilamente. Seu rostinho sereno, tão parecido com o meu, me dava toda a coragem que precisava. Por você, sussurrei, por você e pela vovó Teresa. Naquela mesma manhã, após deixar Maurício na escola, fui direto ao escritório da doutora Helena. Ela me recebeu com um olhar compreensivo, sem julgamentos. Sobre sua mesa, organizei as provas que havia coletado ao longo dos anos. Fotografias dos meus ferimentos tiradas secretamente por Dona Amélia, uma vizinha de confiança. Um diário onde documentei cada incidente. Cartas que minha mãe escreveu antes de morrer, descrevendo sua preocupação com a situação em nossa casa.
Augusto é um homem poderoso na cidade, explicou doutora Helena, ajustando seus óculos enquanto examinava os documentos. Tem conexões, influência. Não será fácil. Eu sei, respondi, com uma firmeza que surpreendeu a nós duas. Mas tenho algo que ele jamais terá. O quê? Perguntou ela curiosa. Paciência e a verdade do meu lado. Elaboramos um plano cuidadoso. Não bastava apenas fugir com Maurício. Augusto nos caçaria até o fim do mundo. Precisávamos de uma estratégia que o desarmasse completamente, que o impedisse de nos perseguir. E essa estratégia começava com a exposição da verdade. Primeiro, abri uma conta bancária secreta, transferindo aos poucos o dinheiro que havia guardado durante anos. Doutora Helena me auxiliou com a papelada, usando sua influência para acelerar processos que normalmente levariam semanas. Em seguida, visitei o médico que atendeu minha mãe em seus últimos dias. Dr. Mateus estava aposentado agora, morando numa chácara nos arredores da cidade. Quando me viu à sua porta, seu olhar se encheu de reconhecimento e pesar. Deveria ter feito mais, confessou ele, após me convidar para entrar. Sabia que algo estava errado, que sua mãe não estava recebendo os cuidados adequados. Por que não fez nada, então? Perguntei, sem conseguir esconder a mágoa em minha voz. Ele baixou os olhos, envergonhado. Medo. O banco do seu marido financiava o hospital onde eu trabalhava. Ele tinha influência sobre o conselho diretor, minha carreira, minha reputação. Não precisou terminar. Conhecia bem o poder que Augusto exercia sobre as pessoas, o medo que inspirava. Eu mesma vivi sob esse jugo por demasiado tempo. Agora tem chance de fazer o que é certo, disse a ele, colocando sobre a mesa um papel. Um depoimento sobre o que realmente aconteceu com minha mãe. Ele hesitou apenas por um momento antes de pegar a caneta. Algumas consciências, descobri naquele dia, apenas esperam uma oportunidade para se redimirem. O próximo passo foi ainda mais difícil. Precisava conversar com Maurício, explicar o que estava acontecendo, prepará-lo para as mudanças que viriam. Como explicar a uma criança de 7 anos que seu pai não era o herói que ele pensava? Como proteger sua inocência enquanto o preparava para a dura realidade? Escolhi uma tarde de domingo. Levei-o ao parque, compramos sorvete e sentamos em um banco sob uma grande árvore. Maurício, comecei, escolhendo cuidadosamente minhas palavras. Você se lembra da vovó Teresa? Ele assentiu, lambendo seu sorvete. Ela fazia bolinhos de canela. Isso mesmo, sorri, tocada pela memória simples e doce. Vovó Teresa nos amava muito e ela queria que fôssemos felizes e seguros. Ela está no céu agora, disse ele, com a simplicidade própria das crianças. Sim, está. E sabe de uma coisa? Ela está olhando por nós. E acho que ela quer que façamos uma viagem. Seus olhinhos brilharam. Uma viagem? Para onde? Para um lugar novo, onde possamos começar de novo. Só você e eu. Sua testa se franziu em confusão. E o papai? Respirei fundo. Papai não virá conosco. Foi uma conversa difícil, cheia de perguntas que nem sempre pude responder completamente. Mas crianças são surpreendentemente perceptivas. Maurício já sabia, em algum nível, que nossa casa não era um lugar feliz. Já tinha visto coisas demais, ouvido gritos demais nas noites que deveria estar dormindo. Vai ser melhor assim? Perguntou ele finalmente, seu sorvete esquecido, derretendo lentamente. Abracei-o com força, sentindo seu pequeno coração bater contra o meu. Vai, meu amor. Prometo que vai. Os dias seguintes foram de intensa atividade. Visitei o banco onde Augusto trabalhava, pedindo para falar com o diretor, Sr. Mendonça. Fui recebida com a usual condescendência que homens daquela época reservavam às esposas de. Em que posso ajudá-la, Sra. Freitas? Perguntou ele, sem realmente olhar para mim, continuando a assinar papéis em sua mesa. Coloquei diante dele um envelope. Acredito que isto seja de seu interesse. Dentro do envelope havia cópias de documentos que encontrei no escritório de Augusto em casa. Evidências de pequenos desvios, manipulações contábeis, favores concedidos a amigos.
Nada grandioso, mas suficiente para manchar sua reputação impecável. Onde conseguiu isto? Perguntou ele, a cor sumindo de seu rosto enquanto folheava os papéis. Sou apenas uma esposa dedicada, respondi, com um sorriso que não alcançava meus olhos. Sempre apoiando o trabalho do meu marido. Não estava orgulhosa de usar tais métodos, mas cada porta que se fechava para Augusto era uma janela que se abria para nossa liberdade. Não estava buscando vingança, estava buscando segurança. A peça final do quebra-cabeça veio na forma de Dona Zulmira, a vendedora de ervas da feira. Mesmo após nos mudarmos para a capital, mantive contato com ela. Foi ela quem me ensinou sobre certas plantas, certas misturas. Conhecimentos antigos, passados de mulher para mulher por gerações. 2 semanas depois da partida de Augusto, já tínhamos tudo preparado. Uma pequena casa alugada em outra cidade, a matrícula de Maurício transferida para uma nova escola, nossos documentos organizados. Até mesmo Totó, nosso cachorrinho, tinha sua caixa de transporte pronta. Faltavam apenas 3 dias para o retorno de Augusto quando recebi um telefonema inesperado. Era do hotel nos Estados Unidos onde ele estava hospedado. Senhora Freitas? Disse uma voz com forte sotaque. Lamento informar, mas seu marido está hospitalizado. Meu coração disparou. O que aconteceu? Ele, bem, parece ter tido algum tipo de colapso. Está confuso, desorientado. Os médicos estão realizando exames. Desliguei o telefone com as mãos trêmulas. Não por preocupação com Augusto, mas pelo inesperado desvio em nossos planos. Liguei imediatamente para a doutora Melena. Isso muda tudo, disse ela, após eu explicar a situação. Se ele voltar doente, incapacitado de alguma forma... O que fazemos agora? Perguntei, sentindo o peso da incerteza. Continuamos, mas precisamos adaptar a estratégia. Naquela noite, não consegui dormir. Repassei mentalmente cada passo do nosso plano, cada possível consequência. Pensei em minha mãe, em como ela morreu sem justiça, sem dignidade. Pensei em Maurício, em como seus olhos perdiam o brilho na presença do pai. Na manhã seguinte, tomei minha decisão. Liguei para o hospital nos Estados Unidos. Gostaria de falar com o médico que está atendendo meu marido, solicitei, surpreendendo a mim mesma com a firmeza de minha voz. Quando o médico atendeu, fiz perguntas detalhadas sobre o estado de Augusto. Sintomas, exames realizados, diagnóstico preliminar. Parece um quadro tóxico, explicou o médico, como se ele tivesse ingerido algo que seu organismo não conseguiu processar. Entendo, respondi calmamente. Meu marido tem histórico de alergia a certos medicamentos. Posso enviar por fax seu histórico médico? O documento que enviei era meticulosamente preparado. Listava alergias que Augusto não tinha, recomendava tratamentos que só piorariam seu estado confuso, sugeria doses que aumentariam seus sintomas sem colocá-lo em risco real. Não estava tentando matá-lo. Nunca tive essa intenção. Queria apenas ganhar tempo. Tempo para que nossa fuga se concretizasse, para que estivéssemos longe e seguros quando ele finalmente retornasse. Mas o destino tem seus próprios planos. 3 dias depois, recebi outro telefonema. Augusto havia sofrido um derrame durante a noite. Estava vivo, mas em estado grave. Precisariam transferi-lo de volta ao Brasil assim que estivesse estável para transporte. A notícia me atingiu como um raio. Era quase irônico. O homem que nos manteve prisioneiras por tanto tempo agora estava, ele mesmo, aprisionado em seu próprio corpo. 1 semana depois, acompanhei sua chegada ao aeroporto. Não por afeto ou preocupação, mas para manter as aparências, para que ninguém suspeitasse dos nossos planos de fuga. O homem que desceu daquele avião em uma maca pouco lembrava o Augusto que conheci. Metade de seu rosto estava paralisado, seus olhos desfocados, sua fala arrastada e incompreensível. No hospital, os médicos foram diretos. O dano cerebral é extenso. Ele precisará de cuidados constantes, reabilitação, supervisão. Nunca mais será completamente independente. Aquela noite passei em claro, refletindo sobre o estranho rumo que a vida havia tomado. O opressor agora dependia completamente de mim. O homem que controlou cada aspecto da minha existência agora não conseguia sequer alimentar-se sozinho.
Liguei para a doutora Helena na primeira hora da manhã seguinte. Cancelamos tudo, disse a ela. A fuga, a nova identidade, tudo. Tem certeza? Perguntou ela preocupada. Esta pode ser sua única chance. Tenho, respondi, com uma clareza que me surpreendeu. Vou ficar. Nos meses que se seguiram, tornei-me a cuidadora dedicada de Augusto. Contratei enfermeiras, organizei sessões de fisioterapia, administrei seus medicamentos. A comunidade me admirava, elogiava minha devoção, minha lealdade como esposa. Poucos sabiam que cada compressa que aplicava, cada medicamento que administrava, cada exercício que supervisionava era um ato de poder. Por 10 anos vivi sob o controle dele. Agora, os papéis se invertiam. Não por vingança mesquinha, mas por uma justiça poética que só o destino poderia arquitetar. Em seu estado debilitado, Augusto não podia mais esconder sua verdadeira natureza. Suas explosões de raiva diante das enfermeiras, sua impaciência cruel com Maurício, seus olhares de puro ódio direcionados a mim, tudo isso começou a revelar ao mundo a pessoa que ele realmente era. Uma a uma, as máscaras caíram. O respeito que ele construiu ao longo de anos se esvaiu em questão de meses. Os amigos pararam de visitar. Os colegas de trabalho encontravam desculpas para não aparecer. Até mesmo o banco começou a se distanciar, especialmente após certos documentos, acidentalmente, chegarem às mãos do conselho diretor. Em 1974, quase 2 anos após o derrame, Augusto era apenas uma sombra do homem poderoso que foi um dia. Fisicamente debilitado, financeiramente comprometido e socialmente isolado. E eu? Eu florescia. Assumi o controle das finanças da família, voltei a estudar, construí uma rede de apoio com outras mulheres. Maurício também mudou. Sem o peso constante do medo, tornou-se um menino alegre, confiante. Suas notas melhoraram, fez amigos, desenvolveu interesses. Às vezes, o pegava olhando para o pai com uma mistura de pena e confusão. "Por que o papai é tão bravo mesmo doente?" perguntou-me certa vez. "Algumas doenças, meu filho, vêm de dentro", respondi segurando sua mãozinha. "E essas são as mais difíceis de curar." Numa tarde de outono, enquanto ajudava Augusto com seu almoço, notei que ele me observava com uma lucidez incomum. Seus olhos, geralmente nublados pela confusão, estavam claros, penetrantes. "Você planejou tudo isso", disse ele, as palavras saindo com dificuldade de sua boca paralisada. Olhei diretamente em seus olhos, sem medo, sem culpa. "Não, Augusto. Você colheu o que plantou." Uma lágrima solitária escorreu pelo lado funcional de seu rosto. De raiva? De arrependimento? Nunca saberei. Mas naquele momento senti que um ciclo se fechava. Não era sobre vingança, era sobre equilíbrio. Em 1975, tomei uma decisão que surpreendeu a todos. Vendi nossa casa na capital e comprei uma propriedade menor, mais acessível para alguém com as limitações de Augusto. Não por bondade, mas por pragmatismo. E talvez, em algum lugar profundo dentro de mim, por uma forma retorcida de gratidão. Afinal, foi através da dor que ele me infligiu que descobri minha própria força. No novo endereço, plantei um jardim. Entre as flores e ervas, reservei um canteiro especial para a camomila, a favorita de minha mãe. Cada primavera, quando as pequenas flores brancas desabrochavam, eu sentia sua presença, seu sorriso. "Vê, mamãe", sussurrava eu ao vento. Fizemos justiça. Não do jeito que planejamos, mas do jeito que deveria ser. Ao longo dos anos que se seguiram, muita coisa mudou. Maurício cresceu, tornou-se um homem gentil e respeitoso, o oposto do pai em todos os sentidos. Formou-se, casou, deu-me netos maravilhosos. Augusto viveu mais 15 anos após o derrame, nunca recuperando completamente suas faculdades. Faleceu silenciosamente em 1987. Um homem esquecido pelo mundo que uma vez dominou. E eu? Eu renasci. Das cinzas de uma vida controlada por medo e dor, surgiu uma mulher que não se dobra, que não se cala,
que não permite que ninguém diminua seu valor. Esta é minha história, queridos. Não é bonita, não é fácil de ouvir, mas é verdadeira. E se serve para dar força a uma única mulher que esteja passando pelo que passei, então valeu a pena compartilhá-la. Agora, antes de me despedir, quero agradecer novamente por todo o carinho que tenho recebido nos comentários. É reconfortante saber que, mesmo após tantos anos, encontro compreensão e apoio. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com alguém que possa precisar ouvir esta história. No próximo vídeo, contarei como reconstruí minha vida e encontrei finalmente o amor verdadeiro, aquele baseado em respeito e igualdade. Após o falecimento de Augusto em 1987, senti uma estranha mistura de emoções. Não havia amor para alimentar o luto, mas existia um vazio, aquele tipo de espaço que fica quando algo que fez parte da sua vida por tanto tempo simplesmente desaparece. Eu tinha 45 anos, nem jovem nem velha, presa naquele limbo que a vida às vezes nos coloca. No dia do enterro, o céu estava de um azul quase ofensivo. Como pode o mundo estar tão bonito num dia como aquele? Poucas pessoas compareceram. Alguns ex-colegas do banco por obrigação, um ou outro parente distante que mal conhecíamos. Maurício estava ao meu lado, já um homem de 22 anos, formado e prestes a iniciar seu mestrado em engenharia. Ele segurou minha mão durante toda a cerimônia, não por tristeza, mas por solidariedade. Quando o caixão baixou à terra, senti como se um capítulo inteiro da minha vida estivesse sendo enterrado junto. Olhei para o túmulo simples e pensei na ironia. Ele ficaria a poucos metros de onde minha mãe descansava. Os dois, tão distantes em vida, agora vizinhos na eternidade. Vamos, mãe, disse Maurício suavemente. Não há mais nada para nós aqui. Voltamos para casa em silêncio. Nossa casa, que agora era verdadeiramente minha. Pela primeira vez na vida adulta, eu não precisava prestar contas a ninguém. Não precisava temer passos pesados na escada, olhares de desaprovação ou mãos violentas. A liberdade tinha um gosto doce, mas também assustador. Nas semanas seguintes, comecei a transformar a casa. Primeiro, pequenas mudanças. As cortinas pesadas e escuras que Augusto preferia deram lugar a tecidos leves que deixavam o sol entrar. O escritório dele, aquele espaço proibido que por anos foi seu santuário intocável, transformei em meu ateliê de pintura. Um hobby que descobri nos últimos anos e que me trazia imensa paz. Aos poucos, outros aspectos da minha vida também começaram a mudar. Na biblioteca municipal onde trabalhava há anos, fui promovida a coordenadora da seção infantil. As crianças me adoravam. Eu contava histórias com vozes diferentes para cada personagem, organizava pequenas peças teatrais entre as estantes, criava mundos de possibilidades entre páginas de livros. Foi na biblioteca que conheci Roberto, em 1988. Ele era viúvo, professor universitário de literatura e vinha frequentemente pesquisar para suas aulas. Um homem calmo, de fala mansa e olhos gentis por trás dos óculos de leitura. No início, trocávamos apenas sorrisos educados, comentários sobre o tempo, recomendações de livros. A senhora conhece alguma obra que aborde o realismo mágico brasileiro? Perguntou-me certo dia. Conheço algumas, respondi. Mas por que me chama de senhora? Não sou tão mais velha que o senhor. Ele sorriu, um pouco envergonhado. Desculpe, é o hábito da sala de aula. Como devo chamá-la então? Clarice, apenas Clarice. Aquela pequena troca de palavras quebrou o gelo. Na semana seguinte, ele me convidou para um café após meu expediente. Aceitei, não sem antes sentir um frio na barriga que não experimentava desde a adolescência. O café se estendeu por horas. Falamos sobre livros, música, arte, política. Roberto tinha opiniões fortes, mas as expressava com respeito, sempre aberto a ouvir perspectivas diferentes. Que contraste com Augusto, que considerava suas palavras como verdades absolutas que ninguém deveria questionar. Ao final daquela tarde, Roberto me acompanhou até o ponto de ônibus. Posso convidá-la para um concerto no domingo? Perguntou com uma timidez quase juvenil.
A orquestra municipal vai apresentar Vivaldi. Hesitei. Não por falta de vontade, mas por medo. Depois de tudo que vivi, a ideia de me aproximar romanticamente de outro homem me aterrorizava. Como confiar novamente? Como saber que por trás de sorrisos gentis não se escondiam punhos violentos? Preciso pensar, respondi honestamente. Posso lhe dar uma resposta amanhã? Naquela noite, conversei com Maurício. Meu filho, sempre sensato além de sua idade, ouviu minhas preocupações em silêncio. Mãe, disse ele finalmente, você passou metade da vida cuidando dos outros, de mim, do pai, até dos leitores da biblioteca. Não acha que está na hora de permitir que alguém cuide de você também? Suas palavras tocaram algo profundo em mim. Na manhã seguinte, deixei um bilhete para Roberto na biblioteca. Aceito o convite para o concerto. Clarice. Nosso relacionamento floresceu lentamente, como uma planta delicada que precisa de cuidados especiais. Roberto respeitava meus limites, nunca me pressionava, demonstrava seu afeto com pequenos gestos diários. Um livro que me interessaria, uma flor colhida no caminho para a biblioteca, um poema escrito especialmente para mim. A primeira vez que ele tentou segurar minha mão, eu a retirei instintivamente, um reflexo condicionado por anos de associar toque masculino com dor. Ele não se ofendeu, não insistiu. Apenas sorriu compreensivamente e disse: Temos todo o tempo do mundo, Clarice. 6 meses depois de nosso primeiro café, Roberto me convidou para conhecer sua casa. Era um apartamento pequeno, mas aconchegante, com paredes forradas de livros e um piano antigo no canto da sala. Era de minha esposa, Teresa, explicou ele. Ela dava aulas de música para crianças. Naquela noite, ele me contou sobre Teresa, falecida há 5 anos devido a um câncer. Falou com tanto carinho e respeito que pela primeira vez senti uma pontada de inveja, não por ciúme, mas por nunca ter experimentado um amor assim. Vocês tiveram filhos? Perguntei. Um lampejo de tristeza passou por seus olhos. Não conseguimos. Tentamos por anos, mas não foi possível. Aquela revelação criou uma nova conexão entre nós. Estávamos os dois marcados por ausências diferentes. Eu, pela presença opressora de um marido abusivo, ele, pela perda prematura de uma esposa amada. Em 1989, Roberto me pediu em casamento. Estávamos no jardim da minha casa, entre as camomilas que plantei em memória de minha mãe. Foi um pedido simples, sem grandes gestos ou discursos elaborados. Apenas 2 pessoas maduras, com cicatrizes da vida, escolhendo caminhar juntas o resto do caminho. Não precisa responder agora, disse ele, segurando minhas mãos entre as suas. E saiba que, independente da sua resposta, continuarei te amando. Maurício foi o primeiro a saber da proposta. Ele já conhecia e admirava Roberto. Os dois frequentemente discutiam literatura e filosofia durante os jantares de domingo em nossa casa. O que você acha? Perguntei, ansiosa pela opinião dele. Meu filho sorriu, aquele sorriso que iluminava seu rosto desde criança. Acho que você merece toda a felicidade do mundo, mãe. E se o Roberto te faz feliz, então minha resposta é: já estava na hora. Casamos numa cerimônia íntima em março de 1990. Apenas amigos próximos, alguns colegas de trabalho, a família de Roberto e, claro, Maurício, que me conduziu até o altar improvisado no jardim da Biblioteca Municipal, um lugar que significava tanto para nós dois. Optei por não usar branco. Meu vestido era azul claro, como o céu daquela tarde de outono. Roberto usava um terno cinza simples, com uma camomila na lapela. Um toque que planejei como surpresa, uma forma de trazer minha mãe para aquele momento especial. Com esta flor, trago minha mãe para abençoar nossa união, expliquei a ele emocionada. Ela teria te adorado. Nossa vida juntos começou sem grandes mudanças práticas. Decidimos morar na minha casa, que era maior e tinha o jardim que eu tanto amava. Roberto trouxe seus livros, seu piano, algumas fotografias. Integramos nossas vidas com a tranquilidade de quem não tem pressa, de quem sabe que o amor verdadeiro se constrói dia após dia, tijolo por tijolo. Os primeiros meses de casamento foram de redescoberta.
não apenas do outro, mas de mim mesma. Roberto me ensinou que intimidade não precisava significar submissão, que um homem podia admirar minha força em vez de tentar quebrá-la, que discordâncias podiam ser resolvidas com palavras respeitosas em vez de punhos levantados. Você mudou minha visão sobre o casamento, confessei a ele numa noite enquanto ouvíamos música na varanda. Eu achava que era uma prisão disfarçada de lar. O verdadeiro amor liberta, respondeu ele, citando um de seus poetas favoritos. Nunca aprisiona. Em 1992, aos 50 anos, tomei uma decisão que surpreendeu a todos, inclusive a mim mesma. Voltei a estudar. Matriculei-me no curso de biblioteconomia na universidade onde Roberto lecionava. Não foi fácil ser a aluna mais velha da turma, equilibrar trabalho e estudos, enfrentar tecnologias que mudavam rapidamente. Você não precisa fazer isso, dizia Roberto, preocupado com meu cansaço evidente após dias de trabalho seguidos por noites de estudo. Já tenho um emprego estável na biblioteca. Não faço por necessidade, expliquei. Faço por mim, por todos os sonhos que tive que adiar. Por aquela jovem de 19 anos que queria estudar, mas foi obrigada a se casar. Em 1996, aos 54 anos, recebi meu diploma universitário. Na plateia, Roberto aplaudia emocionado, ao lado de Maurício, que já era professor universitário e havia me ajudado incontáveis vezes com os trabalhos acadêmicos. Aquele momento representava muito mais que uma conquista educacional. Era o fechamento de um ciclo, a realização de um sonho que parecia impossível. Com o diploma em mãos, fui promovida a diretora da Biblioteca Municipal. Implementei projetos de incentivo à leitura em comunidades carentes, criei um programa de contação de histórias para idosos em asilos, transformei aquele espaço em um verdadeiro centro cultural para a cidade. Em 1998, Maurício nos deu uma notícia maravilhosa. Seria pai. Helena, sua esposa, estava grávida de 3 meses. A ideia de me tornar avó despertou emoções que nem sabia que existiam. Comecei imediatamente a tricotar pequenas roupas, a separar livros infantis, a planejar como decoraria um cantinho especial em nossa casa, para quando o bebê viesse nos visitar. Você vai ser uma avó maravilhosa, dizia Roberto, me observando enquanto eu organizava freneticamente o que seria o quarto do netinho. Como pode ter tanta certeza? Perguntei. Porque você tem tanto amor guardado, Clarice, tanto amor que transborda. Quando Pedro nasceu, em janeiro de 1999, algo se transformou dentro de mim. Segurando aquele pequeno embrulho nos braços, olhando para seu rostinho que tanto lembrava Maurício bebê, senti que o ciclo da vida se completava de alguma forma. 3 gerações, eu, meu filho e agora meu neto. Uma continuidade que nem mesmo Augusto, com toda a sua crueldade, conseguiu interromper. Roberto se apaixonou pelo papel de vovô postiço, como ele mesmo se intitulava. Embora não tivesse laços de sangue com Pedro, o amor que desenvolveu pelo menino era genuíno e profundo. Passava horas tocando piano para o bebê, inventando histórias, fazendo caretas que arrancavam gargalhadas deliciosas. Os anos seguintes foram de uma felicidade tranquila, daquelas que não vêm em explosões de euforia, mas em momentos cotidianos de profunda gratidão. Noites de leitura compartilhada com Roberto. Domingos com Maurício, Helena e Pedro. Viagens simples pelo interior do Brasil, descobrindo pequenas cidades com suas bibliotecas e livrarias locais. Em 2005, aos 63 anos, me aposentei da biblioteca. No meu lugar, indiquei uma jovem bibliotecária cheia de ideias inovadoras. É hora de passar o bastão, expliquei à equipe em minha festa de despedida. Novas mentes, novas visões. A aposentadoria abriu espaço para novos projetos. Roberto e eu começamos a oferecer oficinas de literatura para crianças carentes. Transformamos nossa sala em um pequeno espaço cultural, onde semanalmente recebíamos grupos de jovens para discussões literárias, saraus poéticos, apresentações musicais. Foi também nessa época que comecei a escrever minhas memórias. Não para publicação, pelo menos não inicialmente, mas como uma forma de terapia,
de organizar minhas experiências, de dar sentido a tudo que vivi. Você deveria transformar isso em um livro, sugeriu Roberto após ler alguns trechos. Sua história poderia ajudar muitas mulheres. A ideia me assustou no início. Expor publicamente minhas feridas mais profundas? Revelar ao mundo os horrores que vivi ao lado de Augusto? Falar sobre como permiti que minha mãe morresse sob aquele teto de opressão? Mas aos poucos, a ideia foi amadurecendo. Talvez Roberto estivesse certo. Talvez minha história, por mais dolorosa que fosse, pudesse servir como farol para outras mulheres perdidas na escuridão do abuso. Em 2010, aos 68 anos, publiquei Camomilas no Jardim, por uma pequena editora local. O livro, classificado como ficção inspirada em fatos reais, contava a história de uma mulher chamada Clara, que encontrava forças para se libertar de um casamento abusivo após a morte da mãe. Para minha surpresa, o livro ressoou com leitoras de diferentes idades e classes sociais. Recebi cartas, e-mails, mensagens de mulheres que se identificaram com Clara, que encontraram coragem em suas palavras, que decidiram buscar ajuda após ler minha história. Você salvou minha vida, dizia uma dessas cartas, escrita em papel de caderno com uma caligrafia trêmula. Depois de ler seu livro, percebi que não preciso continuar sendo vítima. Há um caminho para fora. Cada uma dessas mensagens era um bálsamo para minha alma. A dor que carreguei por tantos anos estava sendo transformada em algo positivo, em uma força que ajudava outras pessoas. Não havia recompensa maior que essa. Em 2015, Roberto sofreu um leve derrame. Nada grave, mas suficiente para nos assustar e nos fazer repensar certas prioridades. Decidimos viajar mais, aproveitar mais intensamente o tempo que nos restava juntos. Visitamos Portugal, de onde vieram meus avós. Conhecemos Paris, cidade que Roberto sempre sonhou em ver. Fizemos uma longa viagem de carro pelo Nordeste brasileiro, descobrindo sabores, sotaques, histórias. Hoje, aos 83 anos, olho para trás e vejo uma vida que, apesar de todas as dores, valeu a pena ser vivida. Tenho Maurício, um filho maravilhoso que se tornou um homem íntegro e gentil. Tenho Pedro, meu neto que acaba de se formar em medicina. Tenho as lembranças dos 30 anos ao lado de Roberto, que partiu há 3 anos, deixando um vazio que aprendi a conviver, mas nunca a preencher completamente. E tenho vocês, meus queridos, que me acompanham nestes vídeos, que me permitem compartilhar minhas histórias, que me fazem sentir que nada foi em vão. No próximo vídeo, contarei sobre meus anos mais recentes e como encontrei um novo propósito na vida através do trabalho voluntário com mulheres vítimas de violência. Não percam! E, por favor, deixem nos comentários de onde vocês estão assistindo. É um prazer imenso saber que minha voz alcança tantos lares diferentes. Quando Roberto partiu, em 2022, aos 89 anos, senti como se uma parte de mim tivesse ido embora com ele. 30 anos de companheirismo, de amor tranquilo, de cumplicidade diária. Ele simplesmente adormeceu em uma tarde de domingo, sentado em sua poltrona favorita, com um livro de poesias aberto no colo. Uma partida serena, como ele sempre desejou. O luto foi diferente desta vez. Não havia alívio misturado à dor, como aconteceu com Augusto. Era uma tristeza pura, profunda, mas também plena de gratidão pelos anos compartilhados. Durante o velório, observei o rosto sereno de Roberto e sussurrei: "Obrigada por me ensinar que o amor verdadeiro existe." Maurício e Helena estiveram ao meu lado durante todo o tempo. Meu filho, agora com 57 anos, professor universitário respeitado, segurava minha mão exatamente como eu segurava a dele quando era pequeno. Pedro, meu neto médico de 24 anos, cuidava dos detalhes práticos com uma eficiência gentil que me lembrava muito seu avô postiço. Os primeiros meses sem Roberto foram os mais difíceis. A casa, antes tão cheia de vida com sua música, suas leituras em voz alta, suas risadas, parecia estranhamente vazia. Peguei-me várias vezes preparando café para 2, separando as passas do pão, que ele detestava, e colocando-as de lado em um pratinho, como fiz por 30 anos. "Vovó, você não precisa ficar sozinha nesta casa tão grande",
sugeriu Pedro durante um almoço de domingo, 3 meses após o falecimento. Poderia se mudar para mais perto de nós. A sugestão era tentadora. A casa guardava memórias demais, algumas doces, outras amargas. Mas algo dentro de mim resistia à ideia de deixar aquele espaço que representava minha independência duramente conquistada. Vou pensar com carinho, respondi, apertando a mão de meu neto. Mas por enquanto, preciso ficar aqui. Ainda tenho conversas pendentes com os fantasmas desta casa. Foi nessa época, em meio ao processo de reorganizar minha vida sem Roberto, que recebi um telefonema inesperado. Era Luísa, coordenadora de um abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica na região. Dona Clarice? Sou grande admiradora do seu livro, disse ela. Usamos camomilas no jardim, nos grupos de apoio às mulheres do abrigo. Seria possível a senhora vir conversar com nossas acolhidas algum dia? Aquele convite mudou o rumo dos meus dias. Na semana seguinte, visitei o abrigo Renascer pela primeira vez. Era uma casa simples, mas acolhedora, em um endereço mantido em sigilo por razões óbvias. Ali viviam temporariamente 12 mulheres com seus filhos, todas fugindo de situações de violência. Ao entrar na sala onde elas me esperavam, senti um aperto no peito. Rostos jovens marcados por hematomas recentes, olhares desconfiados, corpos encolhidos como se esperassem o próximo golpe a qualquer momento. Me vi em cada uma delas, a Clarice de décadas atrás, aprisionada pelo medo e pela vergonha. Bom dia, comecei, com voz trêmula pela emoção. Meu nome é Clarice, e como vocês, um dia eu também achei que não havia saída. Durante 2 horas, compartilhei minha história com aquelas mulheres, sem floreios, sem dramatizações desnecessárias. Apenas a verdade crua de quem viveu o inferno e conseguiu encontrar o caminho de volta. Falei sobre Augusto, sobre minha mãe, sobre os anos de abuso, sobre a libertação, sobre a reconstrução. Quando terminei, o silêncio na sala era denso, carregado de emoções. Então, uma jovem de não mais que 20 anos, com um bebê adormecido no colo e um olho ainda inchado, levantou a mão timidamente. A senhora acha que eu também posso conseguir? Perguntou, com a voz embargada. Começar de novo, como a senhora fez? Levantei-me, caminhei até ela e, pedindo permissão com o olhar, sentei-me ao seu lado. Minha querida, se eu consegui em uma época em que mulheres como nós não tinham quase nenhum apoio, imagine o que você pode fazer hoje, com tantas mãos estendidas para te ajudar a levantar. Ao final daquele encontro, Luísa me convidou para voltar na semana seguinte, e na outra, e na outra. Sem perceber, tornei-me uma presença regular no abrigo. Não apenas compartilhando minha história, mas ouvindo as delas, oferecendo conselhos práticos, às vezes, apenas segurando suas mãos em silêncio, esse tipo de comunicação que transcende palavras. Em 2023, aos 81 anos, tomei uma decisão que surpreendeu minha família. Vendi a casa onde vivi por décadas e doei metade do valor para a construção de uma nova ala no abrigo Renascer, destinada a oficinas profissionalizantes para as mulheres acolhidas. Tem certeza, mãe? Perguntou Maurício preocupado. Essa casa significa tanto para você. Exatamente por isso, meu filho, respondi, enquanto empacotava os livros de Roberto que seriam doados para a biblioteca do abrigo. É hora de transformar memórias em futuro. Essas paredes já testemunharam dor suficiente. Agora podem ajudar a curar a dor de outras mulheres. Com o restante do dinheiro, comprei um pequeno apartamento próximo à casa de Maurício e Helena. Um espaço só meu, mas perto o suficiente da família para os almoços de domingo, para as visitas improvisadas, para os momentos em que a solidão aperta demais. A inauguração da Ala Dona Teresa, batizada em homenagem à minha mãe, no abrigo Renascer, foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Ver aquelas salas equipadas com computadores, máquinas de costura, materiais para artesanato, tudo pensado para dar ferramentas de independência financeira às mulheres, me fez sentir que o ciclo estava completo. Este é o tipo de lugar que poderia ter salvado minha mãe, disse durante a pequena cerimônia.
e que talvez tivesse me ajudado a encontrar minha força mais cedo. O trabalho no abrigo trouxe um novo propósito para meus dias. 3 vezes por semana, pego o ônibus até lá e passo o dia entre aquelas mulheres e crianças. Ensino o que sei: receitas antigas, técnicas de jardinagem, o prazer da leitura. Mas aprendo muito mais do que ensino. Aprendo com Janaína, de 23 anos, que fugiu com 3 filhos pequenos após 10 anos de abusos e, mesmo assim, ainda encontra motivos para sorrir todos os dias. Aprendo com Dona Sebastiana, de 67 anos, que saiu de casa após apanhar do marido pela primeira vez em 50 anos de casamento. Prefiro morrer sozinha do que viver humilhada, ela me disse com uma dignidade que me emocionou. Em 2024, um acontecimento inesperado trouxe mais luz para minha vida. Pedro, meu neto, anunciou que seria pai. Helena, sua esposa, estava grávida de gêmeos. A notícia de que seria bisavó me encheu de uma alegria que não consigo descrever. A vida seguindo seu curso, novas gerações chegando, o futuro se desdobrando como um presente que se abre lentamente. Vovó, queremos que a senhora escolha os nomes se forem meninas, disse Pedro durante o chá revelação. Essas modernidades que não existiam no meu tempo. Quando os envelopes azuis foram abertos, revelando que seriam 2 meninos, confesso que senti uma pontinha de decepção. Tinha 2 nomes de menina guardados no coração: Teresa, como minha mãe, e Helena, como minha nora querida. Não se preocupe, vovó, consolou-me Pedro, notando minha expressão. Um deles vai se chamar Roberto, em homenagem ao vovô que me ensinou a amar os livros. O outro nome a senhora ainda pode escolher. Não precisei pensar muito. Mateus, respondi prontamente, em homenagem ao Dr. Mateus, que um dia encontrou coragem para fazer o que era certo, mesmo com medo. Pedro pareceu confuso, mas não questionou. Algum dia, quando for o momento adequado, contarei a ele essa parte da história que ainda não revelei completamente. Os preparativos para a chegada dos gêmeos transformaram meu pequeno apartamento em uma central de tricô. Mantas, casaquinhos, toucas, sapatinhos, minhas agulhas não paravam. Cada ponto era uma forma de amor, cada peça concluída uma promessa para o futuro. A senhora não precisa fazer tudo isso, vovó, dizia Helena, preocupada com minhas mãos já castigadas pela artrite. Hoje em dia tem tanta roupa bonita para comprar. Minha querida, respondia eu, sem interromper o movimento rítmico das agulhas. Algumas coisas não são feitas por necessidade, mas por amor. Cada peça dessas carrega minhas orações e desejos para esses meninos. Em março de 2025, Roberto e Mateus chegaram ao mundo. Pequeninos, mas com pulmões potentes que anunciavam sua presença com vigor. Segurar aqueles embrulhinhos nos braços foi uma experiência quase mística. 4 gerações. Eu, Maurício, Pedro e agora os gêmeos. A vida vencendo sempre. Olhando para seus rostinhos perfeitos, pensei em tudo que vivi para chegar até ali. As dores, as perdas, as conquistas, os recomeços. Pensei em minha mãe, que nunca conheceu seu bisneto Maurício. Pensei em Augusto e senti uma estranha compaixão pelo homem que nunca soube o que era amar verdadeiramente. Pensei em Roberto e agradeci silenciosamente pelos anos de felicidade que ele me proporcionou. E agora, meus queridos que me assistem, chego ao presente. Aos meus 83 anos, com cabelos brancos e mãos enrugadas, mas com o coração mais vivo do que nunca. 3 vezes por semana ainda vou ao abrigo. 2 vezes por semana cuido dos gêmeos para Helena poder trabalhar. Aos domingos, recebo a família toda para o almoço. Agora são eles que cozinham, mas ainda faço questão de preparar a sobremesa. Meu segundo livro, Para Além das Camomilas, foi publicado recentemente por uma editora maior. Nele, conto a continuação da minha história, os anos com Roberto, a reconstrução, as lições aprendidas. Recebi convites para palestras, entrevistas, até um documentário. Aceitei alguns, recusei outros. Aos 83 anos, aprendi a selecionar o que realmente importa. Quando olho para trás, para a longa estrada que percorri, não vejo apenas as pedras e os espinhos.
Vejo também as flores que nasceram entre as rachaduras, os amanheceres após as noites mais escuras, as mãos que se estenderam quando mais precisei. Vejo a menina de 19 anos, sonhadora e ingênua, que fui um dia. Vejo a jovem mãe aterrorizada, lutando para proteger seu filho. Vejo a mulher de meia idade, descobrindo sua força. Vejo a senhora madura, encontrando o amor verdadeiro. E vejo a idosa que sou hoje, ainda aprendendo, ainda crescendo, ainda acreditando no poder transformador do amor. Se há uma lição que gostaria de deixar para vocês, meus queridos, é esta: nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para quebrar correntes, para curar feridas, para abrir novas portas. A vida é generosa em suas oportunidades, mesmo quando parece cruel em seus desafios. As camomilas que plantei há tantos anos em memória de minha mãe continuam a florescer, agora no jardim comunitário do abrigo. Cada primavera, quando suas pequenas flores brancas desabrocham, sinto que o ciclo se completa. A dor transformada em beleza. O sofrimento transformado em propósito. O ódio transformado em amor. Esta é minha história, meus queridos. Uma história de quedas e levantamentos, de escuridão e luz, de dor e cura. Espero que de alguma forma ela tenha tocado seus corações e, quem sabe, plantado sementes de esperança em terrenos áridos. Se esta história tocou seu coração, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Compartilhe com alguém que talvez precise ouvir estas palavras de esperança. Cada curtida, cada novo inscrito me motiva a continuar, mesmo aos 83 anos. Muito obrigada por me acompanharem até aqui. Até o próximo vídeo. Com muito carinho, Dona Clarice.